Oi, gente! Aqui é a Pit Koshimura e esse é o segundo episódio do podcast Pit no Japão, um canal para falar sobre cultura, comportamento, arte, história, questões contemporâneas e também meus devaneios pessoais, tudo em relação ao Japão. E para esse episódio eu decidi falar sobre um dos elementos da cultura japonesa que mais me encantam. Quem já me acompanha, principalmente lá no blog, já deve ter ouvido falar sobre o ma, que é uma ideia, uma noção ou talvez uma forma de pensar que faz referência a intervalos entre espaços e vazios. O ma, além de ser um pensamento japonês que eu acho interessante por si só, eu acho que nesse momento que a gente tem vivido de quarentena, ele se torna ainda mais relevante. Não é muito simples de definir o que é o ma, nem mesmo para os japoneses. Então aqui eu vou tentar fazer o meu melhor para falar de um jeito bem japonês, né? Eu vou gambarimasu para tentar trazer algumas reflexões, porque eu acho que incorporar o ma na nossa vida pode fazer muito bem. Teve uma vez que a minha sobrinha veio me entrevistar para uma tarefa da escola e ela veio com um monte de pergunta do tipo: qual a sua cor preferida? Qual a sua comida preferida? Qual a sua fruta preferida? E várias outras coisas preferidas. E pode parecer engraçado, mas eu não tinha uma resposta certa ou uma resposta certeira na hora para várias dessas perguntas, do tipo, comida preferida? Sabe que eu não sei, depende do dia, depende da minha vontade. E aí ela me fazia essas perguntas e eu ficava na dúvida. Só que teve uma pergunta que eu nem precisei parar para pensar, que era: que superpoder você gostaria de ter? E a minha resposta foi: teletransporte. Imagina que maravilha poder ir de um lugar para o outro num piscar de olhos. E melhor, poder pular toda aquela parte chata de aeroporto, de check-in, de procurar o portão de embarque, de esperar, fora as horas dentro de um avião, tendo que achar uma posição para conseguir dormir sem esbarrar na pessoa que está do lado, ou de ficar checando toda hora quanto tempo ainda falta para chegar no destino. E aí a gente cochila, acorda, vê um filme e o tempo parece que não passa. Mas aí, depois de tantas idas e vindas para o Japão e de tantas horas que eu já passei dentro de um avião, eu comecei a ver todo esse processo ou esse cenário de uma forma diferente. E pensando bem, eu acho que seria muito estranho desaparecer de São Paulo, por exemplo, que é a cidade onde eu nasci, para ressurgir no meio dos luminosos de Shinjuku ou do nada aparecer no meio do cruzamento de Shibuya, imagina? Eu acho que não é por acaso que a gente precisa encarar praticamente 24 horas de voo para transitar entre o Brasil e o Japão. Eu passei a encarar esse intervalo de tempo dentro do avião como sendo um momento de preparo, de preparar a cabeça, de me desconectar do Brasil, que é o meu país de origem, onde está minha família, a maior parte dos meus amigos, onde eu fui criada, onde eu aprendi os meus valores, para poder ir me acostumando com a ideia de que dali a um tempo, na verdade dali a longas horas no caso, eu chegaria num país de cultura diferente, de língua diferente, de costumes diferentes. E aí eu passei a entender que a minha mente e meu corpo precisavam dessa longa jornada para poder acalmar a ansiedade e me preparar. E aí as viagens de avião se tornaram para mim um lugar de relaxar, de não checar o celular a cada 20 minutos, de esvaziar a cabeça, ou até mesmo de ver aqueles filmes bem bobos que eu jamais escolheria se não tivesse nesse momento suspenso, em que a gente não sabe nem que horas são, se tá de noite, se tá de dia, se é para tomar café da manhã ou se vão servir o jantar. E hoje eu vejo os voos dessa forma, como uma etapa de transição importante para a gente sossegar os ânimos, se desligar do nosso ponto de partida, para poder valorizar e absorver a experiência que a gente vai ter em seguida. O voo, para mim, é um exemplo desse tal de ma, que pode ser encontrado nas artes, na mentalidade e também no cotidiano dos japoneses. Entender
entender o que o ma significa não foi um processo fácil, assim, papum. Na verdade, eu ainda tô nesse processo, porque eu acho que é um processo que requer uma vivência, uma experiência. No começo, ele até apareceu para mim de uma forma simples, fácil de entender, no meio dos meus estudos de japonês. Ma é uma das leituras que a gente faz de um ideograma, que em japonês a gente chama de kanji. E os traços desse kanji representam o sol no meio de um portal. E nos meus livros e apostilas, na época que eu estava começando a estudar japonês, esse ideograma do ma aparecia com o sentido de duração de tempo ou espaço entre dois elementos. Por exemplo, na hora de a gente falar da duração de um filme, a gente usa o ma. E também para falar que a caneta está no meio de dois livros, ou seja, a caneta está no ma desses dois livros. Isso, na verdade, é para falar de uma forma simplificada, só para tentar explicar, porque nessa situação, nessa frase da caneta, a gente usaria uma outra leitura do kanji do ma, mas que aqui não vem ao caso porque eu não quero complicar ainda mais as coisas. Mas aí, no meio desses estudos, as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas quando eu conheci o músico Dudu Tsuda, que tinha vindo para cá, para Tóquio, para participar de uma residência artística. E o trabalho do Dudu nessa residência envolvia uma pesquisa sobre o ma. E o texto de apresentação do trabalho dele falava que o ma podia ser a reminiscência de som que antecede o silêncio. E daí eu pensei, mas como assim? O que pode ter entre o som e o silêncio? Na minha cabeça, até então, o que não era som era silêncio, e vice-versa. Eu não entendia o que podia estar entre um e outro. E daí que o ma surgiu em outros momentos nas minhas experiências no Japão e também fora do Japão, e geralmente ele aparecia atrelado a alguma arte ou estética, seja na moda, na arquitetura ou no cinema, por exemplo. E assim, esses exemplos de ma foram surgindo, mas eu fui realmente entender o que ele significa quando eu conheci o trabalho da pesquisadora Michiko Okano. A Michiko Okano é japonesa e foi morar no Brasil quando ela era criança. E ela publicou um livro chamado Ma, Entre Espaço da Arte e Comunicação no Japão, que é baseado na tese de doutorado que ela apresentou na PUC em São Paulo. E foi lendo essas publicações da Michiko Okano que o Ma ficou muito mais claro para mim. Eu gosto muito quando ela aponta que o ma não é exatamente um conceito, porque conceito pressupõe um olhar lógico, racional, preciso, que é o olhar dos ocidentais, do mundo ocidental. Só que aqui a gente está falando de uma noção ou de uma ideia japonesa, e é difícil traduzir em palavras uma forma de pensar que faz parte de uma cultura totalmente diferente da nossa. E é por isso que eu admiro muito o trabalho de tradutores e intérpretes, porque traduzir do japonês para o português ou para qualquer outra língua latina requer também um conhecimento profundo das duas culturas e também envolve um exercício de criação, né, de exercitar a criatividade. E foi justamente esse pensamento ocidental, lógico, da dualidade, do ser ou não ser, que me fez empacar quando eu li a descrição do trabalho do Dudu Tsuda sobre o ma, esse ma que fica entre o som e o silêncio. E para poder entender o ma, não dá muito para recorrer a esse pensamento dual e lógico, porque, já como ponto de partida, o ma abrange dois conceitos que a gente geralmente tem bem separadinhos um do outro, que é a noção de tempo e a noção de espaço. O ma não só conecta, mas ele entrelaça o tempo junto do espaço. Na tese da Michiko, sim, aqui eu vou tomar a liberdade de chamá-la só de Michiko, porque a gente se conheceu graças à quarentena e aqui eu já estou dando spoilers do que vem pela frente aqui nesse episódio.
E nessa tese da Michiko, ela destaca o desafio que é traduzir um ma, e que o melhor caminho para entender essa ideia é por um olhar multissensorial e sinestésico, ou seja, mais do que colocar em palavras, a gente pode vivenciar ou sentir o ma. Eu vou aqui dar um exemplo que a Michiko apresenta que eu amo e que para mim faz todo sentido. Aqui no Japão existem milhares de santuários shintoístas que são os espaços sagrados do shintoísmo, que é a religião nativa do Japão e que hoje coexiste com o budismo. O budismo, só para fazer uma observação, foi introduzido aqui pelos chineses via Coreia. Então, voltando ao shintoísmo, a entrada dos santuários shintoístas é sempre marcada pela presença de um portal, que em japonês se chama torii. O torii indica que a partir dali a gente está se adentrando num território sagrado. E sempre entre esse portal e a área onde a gente pode fazer as nossas orações, as nossas preces, sempre tem um caminho, um corredor ou uma escadaria. Não importa se o santuário é pequeno, sempre tem esse trajeto para a gente percorrer entre o portal e o santuário. E esse caminho, além de ser o espaço físico entre dois elementos, no caso o torii e o santuário, ele também dá a chance para o visitante de ter o tempo necessário para se preparar espiritualmente à medida que ele vai caminhando. É um tempo para deixar todas as questões mundanas para trás para poder se conectar com o divino. Percorrer esse caminho é uma forma de vivenciar o ma. É um entre-espaço de preparação, assim como as 24 horas de voo são para mim, um espaço e um intervalo necessários para eu me preparar para a experiência de chegar no Japão. Quando eu comecei a me interessar mais por essa noção, por essa ideia japonesa, uma amiga aqui do Japão me falou da expressão Kaiwa no Ma, que significa o ma das conversas. Num diálogo entre japoneses, é comum ter uns momentos de pausas entre uma fala e outra. E aqui eu acho que é importante falar que, pela estrutura gramatical da língua japonesa, o verbo ou o elemento principal da frase fica no final. Ou seja, a gente tem que ouvir por inteiro o que a outra pessoa quer dizer para a gente poder entender qual é o ponto. Então não rola de ficar cortando e interrompendo outra pessoa, que a gente, costuma fazer em outros idiomas. E o ma nas conversas tem a função de dar o tempo para o interlocutor para que ele entenda o que foi falado e também para que ele possa formular uma resposta apropriada e harmoniosa, dependendo do tipo de conversa. Quando esse ma, essa pausa, não existe, dá a impressão de que a pessoa nem prestou atenção direito e logo já está falando a primeira coisa que veio à cabeça. Ou seja, esse breve silêncio num diálogo pode dizer muito numa conversa, principalmente mostrar consideração pela outra parte. Mas essa pausa tem que ser na medida certa também, porque senão a gente corre o risco de perder o timing do ma. E tem uma coisa super interessante que a Michiko aponta na tese dela, que é sobre a palavra manuke, que em japonês significa idiota, estúpido. Esse nuke significa faltar, escapar, ou seja, manuke é a falta do ma. E eu também gosto bastante da palavra que os japoneses usam para falar erro, engano, alguma coisa errada, que é machigai. E aqui a gente tem o ma e chigai. Chigai significa diferente. Então, um ma diferente seria um erro. E foi a partir dessa análise dos silêncios e dos estudos sobre o ma que eu tive um entendimento totalmente diferente na segunda vez que eu assisti o filme Encontros e Desencontros, o Lost in Translation, da Sofia Coppola. Eu revi esse filme uns 2 anos atrás, quando a querida Renata Alamy, que é curadora, facilitadora cultural, e ela faz 1000 projetos bacanas,
Bom, ela me chamou para falar sobre o Encontros e Desencontros num evento de cinema ao ar livre no